E ele teve uma brilhante estratégia militar. Ele foi um homem de luta, de batalha e de muitas conquistas. Foi ele que guiou o povo de Israel para entrar na terra prometida. Ele foi responsável em levar o povo de Deus até a terra prometida. Ele, Josué também, ele sempre pedia a Deus orientações para todos os desafios da sua vida, para todos os problemas da sua vida e da sua família. Ele sempre pedia orientação a Deus em oração. Além disso, Josué liderava o povo com encorajamento. Ele liderava o povo e induzia coragem ao povo. Ele trazia entusiasmo, fé, coragem, determinação para o povo de Israel. Através da sua vida, do seu caráter, da sua personalidade, Josué, ele influenciava as pessoas a ter um compromisso com Deus através da sua vida íntima e pessoal diante de Deus. Que coisa profunda e de total essência e importância para a vida de quem quer ter a sua casa servindo ao Senhor. É você atrair comprometimento das pessoas para com Deus através da sua conduta, do seu testemunho, através das suas palavras, dos seus gestos, das suas atitudes. E tudo isso Josué, ele tinha diante da presença de Deus e diante da presença do povo. Amados, Josué afirma para o povo, aqui nesse verso que lemos, ele expressa um coração de um líder espiritual. Ele estava prestes a morrer quando ele determinou que ele e a casa dele iria servir a Deus. Ele já estava encerrando o seu ministério. Ele já estava encerrando os seus dias aqui na terra. E ele possivelmente estava percebendo que os seus dias estavam se findando. E ele queria ver a sua família servindo a Deus. Aleluia. Amados, expressamente Josué afirmava que ele queria ver sua família servindo a Deus. E nós sempre deveremos afirmar que queremos ver nossa família servindo a Deus. Porque há poder em nossas palavras. Nós temos uma arma poderosa em nossas vidas, que é a nossa palavra proferida. Quando nós proferimos bênção sobre a vida da nossa família, quando determinamos algo, a luz de Deus brilha, Deus confirma essas palavras que saem da nossa boca e se faz notório e registra e faz com que essas palavras, além de ser registradas, elas passem a vivificar sobre a vida das pessoas. É o que nós aqui estamos nesta noite, proferindo palavras. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, e isso vai suceder porque Deus vai honrar a nossa determinação, a nossa fé, para a glória de Deus. Josué disse ao povo: se vocês, porém, não lhe agrada servir a Deus, escolha hoje a quem
pecados que os nossos pais serviram, além do Eufrates, os deuses amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Se vocês quiserem servir a esses deuses, vocês podem servir. Se vocês não querem servir a Deus, é uma opção que vocês têm de não servir. Mas eu e minha casa vou servir ao Senhor. Quando Josué diz os deuses antepassados, os deuses que os nossos pais serviram, ele se referia ao Deus ou deuses que o pai de Abraão servia. Terra. O pai de Abraão, ele servia aos deuses de Baal, Estarotes e os deuses amorreus. E então, o povo de Israel também, a raiz ficou lá da idolatria, ficou lá enraizada no meio do povo de Israel. Só que Josué não estava aceitando isso acontecer na sua casa. Josué não estava aceitando na sua casa a raiz idólatra, a raiz de outros deuses para que a sua casa adorasse. Ele queria que a sua casa adorasse o único e o verdadeiro Deus, Criador dos céus e da terra. Assim como nós nesta noite queremos que a nossa casa simplesmente adore ao único Deus que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a nossa casa vai servir simplesmente a esse único Deus, a esse único Senhor das nossas vidas. Quando os filhos de Israel entraram na terra prometida, direcionado e guiado por Josué, eles estavam se preparando para viver em casas permanentes. Porque outrora o povo vivia em tendas. E onde eles peregrinavam, eles paravam, construíam suas tendas e moravam ali. Só que quando o povo entrou na terra prometida, quando a família de Josué entrou, quando a família de Israel entrou naquela terra prometida, ali o povo já começou a ter suas habitações fixas. O povo saiu de ficar todo momento morando em tendas para agora morar em sua casa fixa, determinada. E ele, como líder, ele desafiou o povo de Israel. Porque o povo de Israel estava duvidosos. Como há pouco instante, quando eu cheguei aqui, o Flávio estava falando de Elias, os profetas de Baal. O povo estava servindo a Deus, servindo a Baal, o povo estava duvidosos. E ali o povo de Israel também estavam duvidosos, querendo servir a Deus, mas não queria abandonar os outros deuses. Para servirmos a Deus verdadeiramente, nós devemos abandonar todos os outros deuses que nos acompanharam antigamente, outrora. Antes de nós chegarmos à presença de Deus, os deuses que nos acompanhavam, eles devem ser expulsos das nossas vidas. Devem estar distantes das nossas vidas para nós servirmos ao Senhor. Aleluia. Esses deuses, quando eles são expulsos, nós se tornamos diferença de Deus aqui na terra. Aleluia. Quando esses deuses saem, nós se tornamos testemunhas de Deus aqui na terra. Nós se tornamos atalaias de Deus, discípulos de Deus, apóstolos, enviados, missionários
exemplos. Tudo que nós colocamos que substitui a Deus, isso se torna um Deus. A honra que damos para Deus, tirando essa honra de Deus e dando a outro alguém, esse alguém se torna um Deus. E essa honra, ela é simplesmente e devidamente certa em ser dada a Deus. Somente Deus. Somente Deus. Quando optamos mais pelo dinheiro do que Deus, estamos colocando o dinheiro como um Deus para nós. Quando colocamos a roupa, joias, esportes, TVs e etc., tudo que colocamos, que nós priorizamos, em vez de Deus, nós colocamos essa prioridade a ser um Deus em nossas vidas. Mas Josué, ele estava determinado a escolher caminhar com Deus. Para que nós veja a nossa família caminhando com Deus, primeiro nós temos que caminhar com Deus. Primeiro eu tenho que caminhar com Deus, para depois minha família, minha parentela, meus amigos, meus vizinhos, meus colegas, as pessoas do mundo venham caminhar com Deus. Primeiro eu tenho que caminhar com Deus. E para eu caminhar com Deus, eu preciso priorizar Deus em tudo na minha vida. Algo muito importante a observarmos é quando Josué, ele diz que hoje, ele diz, eu escolhi hoje, presente, o nosso futuro depende do nosso presente. Nós seremos amanhã o que fazemos hoje. E Josué disse, aqui no capítulo 24, no versículo 15, ele diz, escolher hoje a quem sirvais. A decisão é hoje que você tem que tomar. Aleluia. Josué disse, tome essa decisão hoje. Ele colocou a responsabilidade diante das pessoas que ali estavam. Porque existem pessoas que não se conscientizam da responsabilidade que é de servir a Deus. E Josué chama aquele povo para essa responsabilidade. Olha, decida hoje. Por que hoje? Porque o amanhã não nos pertence. Aleluia. Não sabemos o que poderá acontecer amanhã, o futuro. Porque no livro de 2 Coríntios, capítulo 6, no verso 2, o apóstolo Paulo diz, olha, hoje é o dia da salvação. A salvação é hoje. É hoje que eu e a minha casa serviremos a Deus. É hoje. Determine, igreja de Cristo, que hoje você e a sua casa servirá ao Senhor. É hoje, não é amanhã. Determine com palavras, com autoridade,
hoje. É hoje que esses deuses vão sair da sua casa, da sua família. Esses deuses chamados vícios de droga. Esses deuses chamados de bebida alcoólica. Esses deuses chamados de prostituição. Esses deuses chamados de adultério. Esses deuses que têm prendido, que têm escravizado, que têm afastado as pessoas de Deus. Hoje, em nome de Jesus, nós determinamos que esses deuses serão expulsos e eu e a minha casa serviremos a Deus. Eu e a minha casa serviremos a Deus. Vire para o povo que está ao seu lado e determine: todos esses deuses serão expulsos agora. Vire para ele, vire para ela, determine: esses deuses serão expulsos agora, em nome de Jesus. E eu e a minha casa serviremos a Deus. Aleluia! Josué queria a salvação para a sua casa, para a sua família. E ele chamou o povo na responsabilidade. Zaqueu foi alcançado pela salvação na hora. Em Lucas capítulo 19, verso 9, a Bíblia diz que Zaqueu procurou Jesus. Queria conhecer quem era. Foi até Cristo. E Jesus pediu que ele descesse da árvore que ele estava, como sinal de humilhação e submissão ao Senhor. Ele desceu daquela árvore e Jesus recebeu ele com alegria. E Jesus disse na mesma hora: Zaqueu, hoje é chegada a salvação à tua casa. É hoje. A salvação é hoje, igreja. A salvação é agora na sua vida, na sua casa, para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. E o povo responde. O confronto de Josué, no capítulo 24, no verso 16, o povo responde e diz: nunca nos aconteça que deixamos o Senhor para servir a outros deuses. O povo disse que não ia deixar de servir a Deus para servir a outros deuses. Vemos aqui que a palavra de Josué, ela não voltou vazia no meio dos israelitas. A palavra de Deus não volta vazia. A palavra de Deus, quando ela é lançada, ela frutifica. Glória a Deus. Glória. Só que esse fruto, ele dá na hora de Deus. Aleluia. E o povo começa a especificar: porque o Senhor nosso Deus, Ele é o que nos fez subir dos nossos pais da terra do Egito, da escravidão. Então o povo começa a reconhecer o que Deus fez por eles. Que Deus tirou o povo do Egito, da escravidão, na mão de Faraó, onde o povo tinha que trabalhar somente para comer e nada mais, e ainda malmente comer, sendo escravo, sendo dominado por Faraó. E o povo começa a lembrar do que Deus fez na vida dele.
esse momento vai chegar na sua casa. E sua família vai reconhecer o que Deus fez por ela. Deus nos ama tanto. Deus ama a tua família tanto que enviou o Filho dele único para morrer pela sua casa, pela minha casa, pela nossa família. Ele ama. Mas ele enviou seu Filho para morrer pela nossa casa, para que a nossa casa venha servir a Deus, venha glorificar a Deus, venha adorar a Deus, venha bendizer a Deus. Aleluia. E vai chegar o momento que a nossa casa vai reconhecer que Deus enviou seu Filho para morrer, para salvar a vida dele. Aleluia. Com glória. Aí Josué disse ao povo: se deixardes ao Senhor e servirdes a deuses estranhos, capítulo 24, versículo 20, então se tornará e vos fará mal, e vos consumirá depois de vos fazer o bem. Josué estava dizendo ao povo que o povo poderia ser consumido por Deus. Porque o povo de Israel era um povo que conhecia Deus, era um povo que experimentou milagres de Deus, experimentou o agir de Deus. E Deus fala por Josué: se vocês for servir a outros deuses, vocês vão ser consumidos. E Josué disse ao povo: não antes ao Senhor serviremos. Josué estava determinado. Ele estava com bastante fé para transmitir ao povo, para que o povo servisse a Deus. No versículo 23 ele diz: coloque fora os deuses estranhos que há no meio de vós. Inclina o coração para Deus. Novamente Josué chama o povo: olha, se incline para Deus, abandone esses deuses. E disse o povo a Josué: serviremos ao Senhor nosso Deus e obedeceremos a sua voz. Quem pode dizer mais uma vez que vai servir a Deus? Diga: eu vou servir a Deus. Minha família vai servir a Deus. Amados, Josué ordena o povo para que o povo se arrependesse. Além de jogar fora os deuses, para que o povo abrisse o coração para Deus. Para servirmos a Deus, nós precisamos abrir o nosso coração para Deus. Tirar do nosso coração tudo que impeça Deus habitar no nosso coração. Primeiro, para Deus entrar na nossa família, Ele precisa entrar no nosso coração. Aleluia. Deixa Deus entrar no seu coração. Aleluia, Jesus. Que
entrar no coração da sua família. Glória a Deus. Ele entra no livro de Êxodo, capítulo 20, no versículo 5, o Senhor deu a lei a Moisés dos 10 mandamentos. E entre eles o Senhor disse: não se prostrará diante de nenhum Deus, não prestará culto a nenhum Deus, porque eu sou o Senhor teu Deus, eu sou Deus zeloso. Aleluia. É um Deus que zela das nossas vidas. Obrigado. É um Deus que cuida de nós. É um Deus que cuida da nossa família. Até aqui o Senhor tem cuidado da nossa vida. Até aqui o Senhor tem cuidado da nossa família. A decisão para servir a Deus, ela deve ser uma decisão de coração e não de entusiasmo. Porque quando as pessoas determinam que vai servir a Deus por entusiasmo, ela não abandona os deuses. E se não abandonar os deuses, não tem como servir ao Senhor. E se não servir ao Senhor, não tem como a família também servir ao Senhor. Porque somos o canal de Deus para a nossa família. Nós somos o instrumento de levar Deus para as nossas famílias. A decisão de servir a Deus, ela deve ser tomada com compromisso. Servir a Deus é algo com comprometimento, com responsabilidade, com sinceridade, com verdade. Devemos servir a Deus de coração limpo, puro. Devemos servir a Deus em verdade. Glória a Deus. E era isso que Josué estava tentando fazer para que aquele povo viesse entender como verdadeiramente servir a Deus. E Josué toma a decisão junto com sua família. Ele sendo cabeça, ele sendo líder da sua família, ele tomou a decisão. E nós que somos líderes da nossa família, o homem, o pai, a mãe, ou enfim, você pode até não ser pai, nem ser mãe, mas ser irmão, ser até filho. Mas aonde você estiver, se você determinar, como Josué determinou, meu amado, minha amada, Deus vai lhe honrar. Glória a Deus. Josué, junto com sua família, ele determina que iria servir a Deus. Irmãos, precisamos entender, estar cientes que a nossa decisão, ela vai influenciar a nossa família, ou para bem ou para mal. Se nós decidimos servir a Deus de coração, nós vamos influenciar a nossa família para o bem. Glória a Deus. E é para isso que estamos aqui nesta noite.
é para servirmos a Deus, influenciarmos a nossa família para servir a Deus também, da forma correta e perfeita e agradável a Deus. A decisão que são tomadas por muitas famílias, há decisões que são decisões egoístas, que são decisões negativas. Nós vemos hoje muitas decisões no lar. Exemplo: a filha e o namorado tomou decisão de matar o pai. A mãe e o genro tomou a decisão de matar a filha. O pai e a mãe tomou a decisão de matar o filho. A avó e o neto tomou a decisão de matar a mãe da criança e filha dela. Então, nós vemos muitas decisões que têm levado o desastre da família, a morte, a lágrima, o desespero e muito mais. Só que a decisão de Josué foi uma decisão da família dele servir a Deus para obter a salvação da vossa alma. E nós estamos aqui esta noite, nesse encontro da família, decididos a levar a nossa família a servir a Deus, para a alma da nossa família ser salva. Para a glória de Deus. Só que Josué, ele tomou a responsabilidade de mostrar o caminho de Deus ao povo. Ele ensinava o povo, ele ensinava a sua família o caminho a Deus. Que maravilha! Atenção, pais, mães. O dever de ensinar o caminho a Deus aos seus filhos é seu. Ensina o seu filho o caminho que deve andar. Se ele crescer, se ele sair, ele vai voltar. Porque aquele caminho está enraizado. Aquela palavra está lá naquele coração. Josué mostrou o caminho para a sua família, o caminho de Deus. E nós devemos seguir o exemplo de Josué. Mostrar o caminho da salvação, primeiro da nossa casa. Porque aquele que não cuida da sua própria casa, negou a fé, é pior do que o infiel. Existem muitas pessoas empolgadas em fazer missões, em ir para exteriores, em ir para outros estados, em ir para tantos lugares pregar, esquecendo que a sua família, que a sua casa está precisando de que você leve o conhecimento de Deus para ela. Quantos da nossa casa está morrendo, está sofrendo, está oprimido, está sendo pisado e destruído e levado ao inferno por Satanás, porque nós não levamos o conhecimento de Deus para a nossa casa. E o diabo está lá levando, destruindo, acabando, exterminando. E nós pensando em ir para o exterior, pensando em ir para outros estados, pensando em ir para tantos lugares.
e a nossa família sendo levada ao inferno. Josué mostrou o caminho para a família dele. Josué queria primeiro levar sua família a Deus. Depois que sua família já tivesse o conhecimento de Deus, aí sim ele ia sair com sua família para levar o conhecimento de Deus para outras pessoas, para outras famílias, para outros povos, para outras nações. É o que devemos fazer. Levar o conhecimento de Deus à nossa família. Depois que nossas famílias entrar no caminho de Deus, junto com nossa família, levar outros ao caminho de Deus. Que coisa linda. Sabe quem fez isso também? Foi o carcereiro. Em Atos, capítulo 16, verso 34. Aquela história verídica que fala de Paulo e Silas, pregavam, foram presos, oravam, cantavam, veio terremoto, abriu ali as grades, o carcereiro ia se matar. Paulo e Silas disse para ele: não precisa se matar, estamos aqui. Ele disse: o que eu necessito fazer para eu me salvar? Paulo e Silas diz: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e será salvo tu e um pouquinho mais alto, será salvo tu e primeiro ele, depois a casa. Depois que Jesus entra no coração dele, Jesus entra no coração da casa também. Glória a Deus. Quando o carcereiro recebeu a palavra, entregou a sua vida a Cristo, recebeu Jesus, sabe o que eles fizeram? Ele foi mostrar esse caminho para a família deles. Eles pegaram, chamou Paulo e Silas e levou lá na casa deles. Como eles não tinham condições de pregar para a família, porque eles eram novos, decididos ainda, ele chamou Paulo e Silas, chamou os discípulos de Jesus, os apóstolos de Jesus. Aleluia. Ele não pôde ir, mas levou a quem? Eu quero que minha família se salve. Paulo e Silas, vão lá em minha casa, minha família também precisa. Paulo e Silas foi lá e pregou na casa daqueles carcereiros. Se assentaram-se na mesa para comer, como era de costume na época. Receberam a visita, preparar um banquete, um alimento, uma comida. Prepararam uma comida para receber Paulo e Silas. E Paulo e Silas também preparou um alimento especial para aquela casa. A palavra de Deus. E levou a palavra de Deus lá, naquela casa. E o que acontece com aquela casa? Aquela casa se rende ao Senhor. A família do carcereiro se rende ao Senhor e começa a cuidar de Paulo e Silas, que eles estavam todos açoitados. Começou a limpar as feridas deles, a curar as feridas deles. E depois foram batizados nas águas. Confessaram a fé em Jesus e foram batizados para a glória de Deus. Eles levaram o caminho da salvação para a sua casa. Não importa se você é aposentado, se você é trabalhador, se é dona de casa, ou que você seja.
quer servir ao Senhor com a sua casa. Ensine o caminho de Deus para a sua casa. Leve a palavra de Deus para a sua casa. Que maravilha. Assim como Josué, ele deu um bom exemplo para a sua família servir a Deus. Cada um de nós, Igreja de Cristo, devemos dar exemplo de testemunho para a nossa casa e estar sempre orando e declarando: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Amém? Se coloque de pé, por favor, toda a igreja. Glória a Deus. Vamos declarar. Levante as suas mãos aos céus. Vamos declarar. Toda a igreja de Cristo, levante as mãos. Vamos declarar, vamos determinar. Vamos orar, vamos clamar, vamos invocar todos os dias. E dizer: Deus, que todos esses deuses que estão na minha casa, na minha família, os deuses da droga, do crime, da prostituição, dos vícios, homossexualismo, lesbianismo, inveja, feitiçaria e tudo mais, que sejam expulsos, que sejam tirados da nossa casa. Determina a igreja. Que sejam tirados da nossa casa, em nome de Jesus. Porém, eu e a minha casa serviremos a Deus. Mais alto. Eu e a minha casa serviremos a Deus. Mais uma vez. Eu e a minha casa serviremos a Deus. Aplausos bem fortes para o Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Eu e minha casa serviremos a Deus. 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 Eu e a minha casa serviremos a Deus. Agora, irmãos, dê um abraço no teu irmão, diga: você e tua casa servirá a Deus. Você e sua casa servirá a Deus, igreja do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Para a glória de Deus. Amém, irmãos. Que Deus em Cristo nos abençoe. Retorna a palavra, pastor Nazareno. Que Deus abençoe. Eu sou grato por estar aqui mais uma vez com os irmãos. E coloque nas suas orações, eu e minha esposa, nossa irmã Valdísia, coloque nas suas orações. Para a glória do Senhor. Palavra, pastor Nazareno. Glória a Deus. Apresentar um pouco, queridos. Boa é esta palavra para as nossas vidas, né? Palavra de força, palavra de ânimo,